computador. Sim, depois você não consegue mais tirar. Então, às vezes, e aí o seu computador não tem mais memória. Eu não tenho memória para gravar arquivo de Word. Ele diz, não tem memória. Imagina, arquivo de Word que não gasta nada, não tem mais memória. Mas, enfim, está gravando já, então não pode mais falar bobagem, nem fazer fofoca. Então, eu queria começar hoje, já que hoje a primeira aula foi, na verdade, a apresentação do programa, e era, na verdade, uma aula mais de apresentação realmente da plataforma. Depois a gente vai fazer um fórum teste ainda, tá? Para vocês aprenderem a mexer nos equipamentos ali do Aprender, mas é muito simples, tal, é só para a gente também se localizar. Então, hoje eu queria iniciar realmente apresentando a perspectiva do curso, tá? E já entrar logo em seguida no texto do Pierre Menat, que vocês já devem ter lido e visto aquele videozinho que eu deixei para vocês ali. Eu não vou ficar comentando muito texto, porque realmente ele não é um texto de filosofia, ele é um texto, ele é uma espécie de epígrafe do curso, como eu disse para vocês, ou seja, ele dá o tom do curso, ele dá o tom da entrada no curso, e em seguida eu já vou começar a falar do texto que a gente vai ler para a aula que vem, que é o do Victor Goldschmidt. Victor Goldschmidt e da Nicole Lohat. O texto da Nicole Lohat, ele está no livro, Yuri, ou você conseguiu só o texto? Porque às vezes ele fala. Eu consegui a versão daquela compilação, não é do livro dela, é do... Ah, tá, então, mas está lá fácil de achar, né? Porque da Tá, outra vez tava o livro inteiro e é o último capítulo de um livro que chama A Tragédia de Atenas, vai citar lá. Então, esses dois textos são para a próxima aula, que na verdade vai ter um vídeo introdutório, que eu vou colocar para vocês segunda. Então, hoje, para iniciar, eu queria começar com aquela pergunta, né? Já que, embora o Costa Leite já tenha falado isso, o que é filosofia? O que a gente entende por filosofia? O que significa fazer um curso de filosofia? Eu acho que o nosso curso é um pouco isso. A pergunta, na verdade, ela tem inúmeras respostas, como vocês viram, né? O Costa Leite mesmo apresentou as várias possibilidades de se pensar o que é filosofia. Você tem aquela pergunta originária, né? Quando você diz o que é filosofia, filosofia é a relação do pensamento humano com seus objetos, é o pensar humano. Então, essa ideia, então, de que filosofia é uma espécie de ciência das ciências, né? Como eu acho que vocês já devem ter ouvido também. Mas se vocês pensarem também no termo filosofia, que vocês também já devem ter ouvido essa questão, que a filosofia é o amigo da sabedoria, o amor à sabedoria, e não necessariamente a sabedoria, portanto, o filósofo, ele não é um sábio, ele é alguém que se aproxima de algum modo dessa sabedoria. É um aproximar-se, é um achegar-se a essa sabedoria, é um pôr-se à disposição dessa sabedoria, não é um apropriar-se dela, não é um tomar posse dela, não é o possuí-la, portanto, não é o sábio, não é aquele homem que sabe no sentido de um guru, de uma figura mística, mágica. Ao contrário, o filósofo é esse ser, essa pessoa, esse conhecedor que se aproxima da filosofia e busca modos de aproximação da filosofia. Isso vocês vão ler até no Kant. O Kant diz, né, que a crítica da razão pura é, na verdade, uma tentativa de se aproximar, é um étipo, né, uma tentativa de se aproximar de um arquétipo, daquilo que é a verdade, cuja dimensão total a gente nunca vai abarcar. Então é como sempre se fosse uma espécie de menos, né? Eu não tenho como dar conta de toda a verdade, eu não tenho como me colocar sentado no trono da sabedoria. Então a filosofia, ela é um aproximar-se sempre provisório, ela é um saber sempre provisório, então é um pouco essa ideia da ciência. Ela é também uma espécie de porta de entrada das ciências, exatamente porque ela dá conta do que é a ciência, tudo esse propor um método, propor um modo de fazer ciência, e essas questões que vocês já devem ter ouvido também. Então, é a partir desses questionamentos, propor um método, um modelo para investigar, criar modos de vida, porque vocês vão ver também que a filosofia política lida com isso. O Costa Leite não colocou a filosofia política no quadro dele, vocês viram, né? Sim, sim. Ele colocou ética, estética, porque eu estava lá, não estou brincando. E política é porque a política ela é um desdobramento da ética, mas ela é muito diferente da ética ao mesmo tempo. A filosofia política. A filosofia política, por exemplo, ela dá conta de como se criam modos de vida, enquanto a ética está preocupada em como você julga o bem e o mal, o certo e o errado. A polis, por exemplo, os direitos humanos, como você dá conta dos conflitos, a religião, as artes, tudo isso faz parte um pouco dessa dimensão da filosofia prática,
que pode ser ética, pode ser política, pode ser estética, como o próprio Costa Leite falou. Geralmente, então, mesmo que a filosofia seja dialógica, em que sentido? Aqui a gente está fazendo uma filosofia dialógica. Eu me ouvindo. É dialógica por quê? Porque eu estou falando com vocês e é óbvio que isso aqui tem um tom oral, tem uma certa ordem da oralidade, porque eu estou falando, né, eu estou me expressando oralmente, vocês estão ouvindo, então nós estamos num elemento da oralidade. Mas a filosofia, mesmo quando ela é ligada à oralidade, mesmo quando ela é um diálogo, ela está ancorada no discurso. Isso Aristóteles vai falar, isso Platão vai dizer. A filosofia, ela é logos, né? No sentido logos é uma palavra também que depois vocês vão descobrir, diz muita coisa. Mas a filosofia, ela é discursiva. Então, existe filosofia, enfim, existe vídeos filosóficos? Sim, desde que o argumento interno a esse vídeo seja filosófico, e, portanto, ele é um texto. Existe uma imagem filosófica? A construção que você faz em cima dela, sim. A imagem, não. A imagem é outra coisa. É uma pintura. Ela é filosófica? Não. O que é filosófico é a construção que a gente faz em torno dessa imagem. A pintura mesmo, ela tem outros debates, ela está em um outro lugar. Isso, inclusive, então, a filosofia, ela é, antes de tudo, um saber, um modelo de saber discursivo. E isso a gente pode recuperar, inclusive, o Aristóteles, né, uma figura fundamental da filosofia, que depois vocês vão ler com vários autores, quando ele, num texto que chama Da Interpretação, ele separa os modos de dizer do logos. Ele diz, existe um logos que é o logos do verdadeiro ou falso. Esse logos do verdadeiro ou falso, ou seja, o logos que é organizado para dizer a verdade ou a falsidade, ele pode dizer a falsidade sem querer, mas ele é organizado nesse modelo, é o logos da filosofia. Agora, existe um logos da retórica, que é quando eu quero convencer vocês de algo, e esse logos não necessariamente é filosófico. E existe um logos das artes, que é, por exemplo, a poesia. A poesia não é nem verdadeira nem falsa, Aristóteles vai dizer. Você não pergunta para uma poesia, para uma tragédia, se ela é verdadeira ou falsa. Você pode interpretar uma tragédia filosoficamente, mas a tragédia em si, a tragédia da Antígona, por exemplo, que vocês depois vão ler em Ética, ela não é filosofia. Ela pode servir como objeto. Porque o Aristóteles diz, inclusive, pode existir um poema filosófico? Sim, sim. Mas não é porque ele é poema que ele é filosófico. Ele é filosófico pelo argumento em relação ao verdadeiro ou falso, por esse método que é construído internamente. A mesma coisa, eu posso dizer que existe uma retórica que se volta para a filosofia? Sim, só que a retórica não tem essa função. Então, o que o Aristóteles vai dizer é que a poesia poética, ou seja, aquela poesia que não tem por função ser filosofia, ela não se ordena pelo verdadeiro ou falso. Então, o que ele vai dizer é que existe um modo do logos, uma forma do discurso, traduzindo muito porcamente logos por discurso, que é o discurso que diz a verdade e a falsidade, que é o discurso da episteme, que é o discurso da ciência, que é o discurso da filosofia. Filosofia em grego quer dizer ciência em geral, tá? Depois vocês vão descobrir isso também. A filosofia, quando Aristóteles diz filosofia, ele está dizendo medicina, ele está dizendo todos os saberes, ele está dizendo várias coisas. Ele vai dizer filosofia primeira. Filosofia primeira é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Filosofia primeira é filosofia. As outras são ciências de outros modos. Por isso que o Aristóteles disse que o ser se diz de vários modos. Mas existe um modo de dizer o ser, que é o modo de dizer o ser pelo ser. Essencial. Esse modo de dizer o ser pelo ser é o que ele chama de filosofia, e a tradição depois vai chamar de metafísica, né? Por causa da tradução do texto do Aristóteles, da compilação do texto do Aristóteles da filosofia primeira, como estando além da física, portanto, sendo metafísica. Esse termo não é grego, os gregos não falam a palavra metafísica, ela não existe em grego, mas acaba sendo um sinônimo de filosofia primeira. Então, os discursos, o discurso de metafísica, né, as meditações metafísicas do Descartes, elas têm por título Meditações de Filosofia Primeira. Não é filosofia medicina, filosofia álgebra, é filosofia primeira. A filosofia primeira é a filosofia que pergunta pelo ser como ser, pela essência, por aquilo que é. Não pergunta, portanto, como a medicina, pelo ser em relação à saúde ou à doença.
que a medicina faz essa pergunta. Então, a pergunta, vamos dizer assim, filosófica, é uma pergunta mais, entre aspas, essencial. Nesse sentido, então, se a gente pensar, não importa muito bem qual é o meio de divulgação da filosofia. A filosofia é antes, se você está lendo um texto, se você está lendo na tela, se você está vendo um vídeo, mas a filosofia é, antes de tudo, um tecido, um texto. Ela é da ordem do discursivo, ela é discurso. Por isso que eu também indico aqui, como uma espécie de dica de aula, né? Vocês sempre tragam um texto para a aula, tá? É mais importante porque a gente não tem essa capacidade mnemônica de lembrar as passagens do texto. Você lembra o texto em grande, o que o texto falou, sobre o que o texto debate, mas você não percebe as minúcias. E para nós, na filosofia, o que interessa num texto são exatamente esses elementos do detalhe. É por isso, acho que vocês já perceberam, que os cursos de filosofia não têm bibliografias enormes. Se vocês forem lá na pasta do Xerox, quando vocês puderem ir, vocês vão ver as pastas do Xerox. As da filosofia, elas são, tirando o curso do Eric, né? Não, mas estou brincando. Mas vocês vão lá na pasta da filosofia, elas são cheinha, fofinha, mas você vai ver, tem uma disciplina lá, o pessoal da sociologia, são pastas enormes. Não é que uma disciplina é melhor que a outra, é mais aprofundada, são modos muito diferentes de ler. A gente lê muito no detalhe, portanto a gente lê, entre aspas, menos, porque a gente lê de outro modo, no geral, né? Claro que tudo que eu falo é no geral, porque óbvio que também vão existir controvérsias no que eu estou falando. Então, a primeira dica, tragam sempre o texto junto de vocês, então vai ser discutido tal texto, leve o texto para a aula. Leve o texto, pode ser na tela, pode ser... Tem professor que não gosta que use celular, né? Não sei se vai continuar assim no futuro, mas tem professor que reclama se aluno ficar com o celular na sala. Mas pode ser na tela, pode ser no papel, pode ser o livro, pode ser como vocês quiserem. Mas eu acho que estar com o texto na frente durante a aula é importante. Então, essa é uma primeira dica. Então, a primeira dica que eu trago é que o texto, ele é, vamos dizer assim, fundamental para você seguir uma aula. Professora Priscila, se a pessoa for de mão abanando na minha aula, eu realmente não faço nenhum chilique, não, cada um, eu parto muito do princípio que vocês são todos adultos e vocês sabem o que vocês querem, como vocês querem estudar, eu não vou dizer para vocês como se estuda, existem várias dicas de estudo que funcionam para um, não funcionam para outro, enfim, eu posso dar se vocês pedirem, mas, né, e eu não faço nenhum tipo de crítica disso, mas há professores que vão fazer, que vocês não estejam, portanto, atentos ao texto, o texto ali em cima da mesa, o texto com vocês, né? Para exatamente seguir o argumento, recuperar o argumento. Há professores que ficam um curso inteiro, e o Yuri pode falar disso, em uma meditação, não é o livro inteiro do Descartes, Meditações Metafísicas, é uma meditação. Então, ele não vai ler nem um livro inteiro que é fininho, ele está aqui na minha cara. Ele foi o livro que eu mais li na vida. É muito bonito, as Meditações de Filosofia Primeira do Descartes, né? Enfim, mas ele é um livro fininho. A pasta tá lá no Arthur. Tá lá, até hoje. Mas tá no Drive também, viu, gente? Agora o Drive tá bem completinho, né? Que a gente dá o semestre passado, eu não tenho a menor facilidade de achar texto na internet. Então, ficava procurando, assim, tal. Agora a gente achou tudo, tá tudo lá. E a gente, né? O Yuri, né? Eu não acho nada. Eu realmente sou muito ruim nessas coisas. Mas também tá no Arthur, que é o Xerox. Eu nem sei se eles estão trabalhando ainda, gente. Coitados desse pessoal que trabalhava lá na UNB, né? Bom, então essa ideia da argumentação rigorosa é um pouco o que a gente vai pegar, a gente vai captar exatamente essa questão. A segunda questão que eu queria trazer para vocês, que eu acho importante a gente ter em mente, é que quando a gente lê um texto, você não tá, esse texto não é seu, não é filosoficamente seu, se você não tomou posse dele. E tomar posse dele é entendê-lo nas suas nuances. Então, se você está lendo uma meditação metafísica, você vai entender o argumento quando ele sai daqui e vai para cá. Quando ele sai de um problema e vai para outro. E por que ele sai desse problema e vai para esse outro problema? Como é que ele constrói essa ponte argumentativa, que é textual? Com quais exemplos ele estabelece essa ponte? A partir de quais elementos discursivos ele produz esse elemento de transição de uma parte do texto à outra? Ou seja, essas questões elas são muito importantes
E uma coisa que eu vou falar para vocês que eu sempre repito e eu acho que é importante, alguns professores vão falar que não é isso, mas guardem isso. A gente aprende muito que a gente tem que ter espírito crítico. É uma coisa que a gente já criticou muito também, né? O espírito crítico. Até o espírito crítico já é criticado. Que sempre fala assim, ah, por que a gente aprende filosofia na escola? Para ter espírito crítico. Gente, espírito crítico você aprende na geografia, na história, na literatura. Na literatura você só aprende espírito crítico, né? Então, quer dizer, então a filosofia não serve para nada, porque todas as outras disciplinas têm conteúdo e ensinam espírito crítico. E tem uma ideia de espírito crítico que vem um pouco da nossa formação mesmo, que é você ler recusando. Então, você já lê com o pé na porta. Então, ser crítico é ficar batendo no texto. Ah, não, está errado, não concordo, não concordo. Claro, gente, a gente não concorda realmente. São textos da tradição, são textos que têm de distância da gente, às vezes 25 séculos. É claro que a gente não concorda completamente. É claro que tem toda uma dimensão ali do texto que a gente não domina. Só que a primeira coisa que a gente faz é entender esse texto. E quando a gente entende esse texto perfeitamente nos seus movimentos, as críticas elas são internas ao texto. E elas fazem com que esse texto se mova para uma outra questão. Aí você está fazendo filosofia. É claro que vocês podem tá rolando o grupo de HF no WhatsApp. Alguém coloca aqui o coisinho para o linkzinho? Então, é claro que vocês vão ter autores. Existem autores que eu leio e fico, ai, que idiota, ai, que burro, ai, que imbecil, não acredito que ele escreveu isso. Gente, eu estava conversando com o Yuri de uns exemplos, às vezes, né? Vou dar um exemplo que não é de um filósofo, então ninguém vai falar que eu estou falando mal de nenhum filósofo, mas tem um filósofo da arte, não um filósofo da arte, que chama Arthur Danto, e ele diz assim, ele está tentando discutir o que é arte e o que não é arte, né? Então ele está pensando na essência da arte. Ele diz assim, e se eu pegar e jogar um monte de tinta no liquidificador, bater e jogar essa tinta no papel e sair um Rembrandt, isso é arte? Aí eu faço assim, quando eu leio, sinceramente, idiota, claro que não. Se um dia acontecer isso com você, aí você me fala se é arte ou não. Aí eu te falo. Porque isso mas assim, então, quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu já estou recusando o texto com o pé na porta. Não é assim que a gente entra no texto. Por mais que vai existir autores com os quais vocês se identificam, porque vocês vão pensar em conjunto. Vai ser um pensamento que vai ter uma dimensão de recepção daquilo que você também pensa. É claro, isso vai acontecer. Agora, todos os autores, inclusive o Danto, que eu citei aqui, fazendo chacota do rapaz, ele é nosso contemporâneo, né? Então eu posso até brincar mais com ele. Nosso contemporâneo, assim, eu não o conheço, claro, ele é americano, mas a gente tem que eu tenho que entender o porquê que ele disse isso. Né? Senão vira uma coisa assim, eu não leio, eu não entendi e eu simplesmente refuto. Eu estou falando isso porque hoje em dia, e com toda a razão, a gente está pondo entre parênteses o cânone. E essa disciplina se chama Introdução à História da Filosofia. O cânone, ele está sendo colocado em xeque. Há razões para isso, eu concordo com várias razões. Agora, por outro lado, a gente não pode simplesmente jogar tudo fora, porque senão você joga o bebê com a água do banho, enfim, é uma questão que é evidente. A gente vai ler isso no texto do Adorno, por exemplo, quando o Adorno fala da noção de progresso. A gente faz uma crítica à noção de progresso? Sim. Estamos fazendo essa crítica da noção de progresso desde que ela surgiu no século XVIII. A gente está fazendo essa crítica. No século XIX é toda uma crítica à noção de progresso. O século XX vai ter uma crítica à noção de progresso. Agora, por isso, a gente vai simplesmente jogar fora essa noção de progresso e de que nós vamos para o melhor, ou que nós podemos ter uma dimensão do melhor e abandonar-nos, portanto, abandonar simplesmente a uma perspectiva de uma política do real, e é o que dá para fazer mesmo, e vamos aí, as coisas são assim. É uma questão que o Adorno coloca nesse texto sobre o progresso. O Adorno, que é uma figura extremamente crítica a toda essa dimensão projetiva do iluminismo. Então, é um pouco essa questão que eu acho que é importante, então, que a gente tenha com os textos uma espécie de relação de amor e ódio, tá? Porque, evidentemente, vocês vão ler alguns textos que vocês vão falar, meu Deus, nunca mais quero ler isso na minha vida, mas, ao mesmo tempo, vocês vão estar lendo esse texto e falando, mas como esse texto faz diferença para mim? Inclusive textos dos quais vocês discordam de todos os pontos, mas tá? O discordar é um mover-se também, né? Um mover-se é transformar-se. É aquilo que o Hegel chama de experiência.
experiência, eu sair daqui e ir parar em outro lugar, sendo o mesmo e sendo o outro. Depois vocês vão ler isso no texto, então já vou repetir aqui, que é uma frase muito bonita, quando o mesmo se torna um outro, que vira um terceiro, que é o primeiro, né? Assim, que é o uno, que é o um. Essa é a ideia de experiência. É que eu sou um, me transformo num outro para me transformar novamente. Isso, a negação da negação, que se transforma no terceiro. Essa é a noção hegeliana de experiência. Existem outras noções de experiência, inclusive a gente está fazendo aí um livro depois sobre a noção de experiência, eu passo para vocês. Existe uma noção de experiência empírica, tal, mas essa questão é muito importante, eu acho. A terceira questão que eu queria falar para vocês, e essa também é uma questão que eu estou pondo aqui, não, eu não sou historiadora da filosofia, tá? E vou falar para vocês, inclusive não tem uma dimensão histórica muito clara na minha cabeça, eu não sou uma pessoa que pensa historicamente. Inclusive, vocês devem ter notado que eu demorei para ver se o século era 17 ou 18. Eu tenho muitos esses problemas de não localizar muito temporalmente. Eu não tenho uma cabeça histórica, historicista. O que eu acho que é ruim, tá? Quem tem, acho uma maravilha, tá? Então, eu não sou uma historiadora da filosofia estrito sensu, mas nós, trabalhando com história da filosofia, a gente esbarra muito na questão do novo. Então, tudo que é novo, e o último autor da moda é aquele que todo mundo vai ler, e, num certo sentido, na filosofia, a gente cai num certo risco de transformar essa figura não num filósofo, mas num guru. O que é um filósofo? O filósofo é aquele que mostra o método pelo qual ele está se aproximando daquilo que é sabedoria. Ele mostra todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, ele não escamoteia esses problemas. O guru não, o guru chega e diz: a verdade é uma fonte, a verdade é o princípio, sabe? Ele diz qualquer coisa aí você fala, mas por quê? Como você chegou nisso? Então, E aí a gente tem um pouco a dimensão do novo quando você salta etapas. O novo, eu vou citar inclusive o Adorno, porque hoje eu estou adorniana, o Adorno diz que o antiquado sempre é o que deu errado, é a frustração da promessa da novidade. O último autor da moda é a coisa mais antiquada no outro semestre. Pode ver. É a coisa. Nossa, você ainda está lendo isso? Porque é exatamente o que o Adorno disse. Isso não é o verdadeiro novo. Isso é a novidade. O verdadeiro novo, aquilo que é realmente transformador, não salta por cima das coisas. Não salta e vem do nada. Então, essa ideia da novidade, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Muito embora, é claro, não estou fazendo aqui aquele discurso mofado, que nós temos que ficar na tradição, e nós temos que ficar lendo infinitamente os mesmos textos. Tem até um texto aqui que eu não vou achar, do Marcos Nobre, que o Marcos Nobre acho que vocês já ouviram falar dele, né? Ele escreve bastante em jornal também, ele escreve muito sobre conjuntura política, tá? Ele é um filósofo político, né? Então, e ele é um filósofo que estuda Hegel, que estuda Adorno, e ele tem um livro que está aqui na minha frente que chama Como Nasce o Novo? Como é que o novo se produz? E é um livro que vai trabalhar, evidentemente, nessa dimensão da tradição hegeliana, de pensar como o novo se produz a partir de uma negação determinada de algo que foi dado. Então, como se produz realmente esse novo. Então, essa terceira questão que eu queria trazer para vocês, o novo, que a gente vive num mundo que é um mundo de mercadorias. E o novo, na verdade, quando você fala que alguma coisa é nova, ela já vem brilhando para a gente. É a ideia do fetiche, né? Então. E vale lembrar, e a gente vai ler isso em Platão, vocês vão ler Platão depois no semestre que vem, ou com o professor Eduardo, que é um professor novo que chegou, vocês vão conhecer todo mundo amanhã. Amanhã, não, sexta-feira, eu estou pulando a quinta, apaguei a quinta da minha vida. Vocês vão conhecer o professor Eduardo, o professor Gabriele, o professor Rodolfo, o professor Marcos Aurélio, que são professores que trabalham nessa dimensão também da pesquisa da filosofia antiga, o professor Gui, Ramelan, vocês vão conhecer vários professores que trabalham com Platão, com Aristóteles, tal, enfim. Eles vão falar para vocês. Platão, por exemplo, é um autor, entre mil aspas, tá? Conservador, porque ele vai dizer claramente os neoi, os novos, não são melhores, ao contrário, eles são uma decadência do que vou estar no trabalho, mas eu vou assistir lá mesmo. Eles são uma decadência, uma perda em relação à tradição. Tanto que o Platão vai falar em relação às artes, né, que ele tem sempre uma polêmica com as artes,
que a grande arte é a arte egípcia, porque ela nunca muda, porque ela é hierática, porque ela é aquilo que deve ser. Então, essa ideia do novo como algo que nós temos sempre como melhor é muito recente, gente. É uma coisa que vem aí com o iluminismo, de que o melhor, com a Revolução Francesa, de que nós podemos criar um outro modo, uma outra dimensão política completamente nova, completamente diferente. Tá? E, claro, nós todos somos, de alguma forma, e eu estou falando de herança, herdeiros dessa dimensão da Revolução Francesa que nós não queremos perder. A gente faz toda a crítica à Revolução Francesa, ok, entre elas, aqueles não se ocuparam dos direitos das mulheres, por exemplo, eles não se ocuparam da escravidão, tudo bem, a gente faz essas críticas, mas ao mesmo tempo a gente carrega nos nossos discursos o tempo todo todas essas dimensões do novo que eles colocaram em voga, a noção de progresso, a palavra revolução, ela é uma palavra que vem, a palavra tal como nós usamos, vem do francês, do iluminismo, porque revolução, a palavra latina significa girar em torno de si mesmo, a revolução dos astros, né? Os astros giram em torno de si mesmo. Revolução como algo que vai para um outro planeta, uma outra coisa, é uma palavra nova. E nós temos essas palavras como palavras de forte teor positivo. Elas não tinham também, né? Na verdade. Né? A gente vai ler isso no texto da Nicole Lohá, exatamente quando ela vai falar dessa questão. Não existe a palavra revolução em grego, tá? A palavra mais próxima que a gente pode dizer é epanastase, que é, na verdade, levante. E é uma palavra que em grego, a estase, a guerra civil em grego, é algo que você sequer diz. Porque a guerra civil, ou seja, aquilo que nós chamamos de revolução, ou seja, você mudar as estruturas de uma sociedade por dentro, não por causa de uma guerra, por causa de uma tomada de poder que vem de fora, por causa de uma tomada de poder que vem por cima, entre os grupos oligárquicos e tal, era uma dimensão que para os gregos era tão perigosa que eles sequer nomeavam. Não fala disso, né? E para nós temos uma outra dimensão desse termo. Inclusive, todo o texto da Nicole vai falar de uma palavra que em grego não é uma palavra boa, que é democracia. Né? Não acham democracia uma coisa legal, jóia, assim, que nem nós. Hoje em dia, você ouve qualquer um falando, até a pessoa menos democrática do mundo, ela fala os princípios democráticos, como se isso fosse uma obviedade, né? Sim, né? Os princípios democráticos do país. Eu respeito a democracia. Ninguém chega e fala, eu não respeito a democracia porque eu acho que a democracia é o governo dos piores e eu penso numa oligarquia porque os melhores devem governar. Os monarquistas falam mais ou menos isso. E não é um discurso maluco, é um discurso que tem fundamento. O discurso monarquista. Não estou concordando, tá? Mas tem uma fundamentação. Bom, nem sempre, então, a novidade foi superior à tradição e nem tudo que parece novo é realmente uma abertura inaugural, como disse o próprio dono. Pode ser simplesmente que isso se torne a coisa mais antiquada, porque a promessa de novo que esse pensamento carregava, ela se mostra o fogo fátuo, ela desaparece logo à frente. Então, essas questões que eu queria trazer para vocês, porque existe todo um mercado, e eu não estou dizendo para vocês que não é para ler os autores, que vocês não podem procurar autores que interessem a vocês, não é essa a questão. Claro, existe toda uma dimensão aí da popularização da filosofia, e a filosofia sempre foi pop, no certo sentido, não acho isso ruim, não acho mesmo, não tenho nenhuma crítica a isso. E, claro, a gente vai ler textos que estão sendo publicados no jornal, enfim, não é essa a questão, tá? É simplesmente você achar que porque isso está aí no topo, você vai abandonar um tipo de pensamento que está se construindo há séculos. Claro que a gente critica esse pensamento, não é isso. Então, o novo, na maior parte das vezes, ele se produz a partir de uma atenta desnaturalização dos conceitos que nos foram legados pela tradição. Por exemplo, quando vocês vão ler no texto da Nicole, da palavra democracia. Você vai procurar, às vezes, nesse cristal que nos foi legado pela Grécia, elementos que permitem que a gente pense dimensões da nossa democracia, dimensões internas da nossa democracia. Assim, então, o verdadeiro novo, aquele que não envelhece no próximo verão, tem muito a ver com a leitura atenta do que já foi dito e escrito.
A ideia de criatividade também, as pessoas vivem falando que eu sou, assim, acho, enfim, isso é até maldade falar isso aqui. As pessoas acham que é legal falar que as pessoas são criativas. Na verdade, é legal, mas a criatividade, ser criativo, ó, como cara criativo, enfim, criativo é publicitário, né? Nada contra publicitário, mas você precisa ver se aquilo que foi extremamente criativo, ele está apontando para algum elemento de emancipação, porque pode ser extremamente criativo e não ser emancipatório. Não sei se vocês me entendem. Você pode. Existem propagandas extremamente criativas que foram feitas para que as crianças comam bolacha até sair pela orelha. E são propagandas fantásticas. Às vezes você fala, nossa, que legal, você dá risada, né? Você vê que tem toda uma dimensão de construção da linguagem, né, do discurso, mas não foi uma coisa legal, né? Assim, que está ali por trás. Então, às vezes, uma coisa mais tradicional, sem usar a palavra conservadora, ela pode ser muito mais interessante, e dali você pode puxar um fio muito mais importante e com dimensões muito mais ricas do que exatamente ficar sempre preocupado com a novidade. Né? E o que eu ia... Então, e aí só para... Então, às vezes assim, mas você estuda isso? Você estuda Tomás de Aquino? Você estuda Descartes? Sim, sim. Isso não significa que você seja uma pessoa alienada, que isso não significa nada no mundo. Eu acho um pouco essa questão que a gente tem que também tomar nas nossas mãos. Vocês podem não estudar essas coisas, vocês podem estudar exatamente a filosofia contemporânea. Ótimo, mas saibam que a filosofia contemporânea tem toda uma dívida com essa história. Então, só uma dicasinha assim, que eu vou dar para vocês rapidamente, só para a gente já entrar realmente no texto, de estudo. Uma coisa que acontece muito, isso já que é um curso introdutório, vocês estão fazendo o meu curso, o curso da Cecília, é as pessoas irem deixando acumular os textos. São poucos textos, eu já fiz esse curso várias vezes, e como ele é um curso que serve de porta de entrada para o currículo, né? Então, eles são disciplinas que não são temáticas, são disciplinas metodológicas, a gente pode pensar, né? Eu vou falar muito mais de método do que de temas filosóficos, exatamente. A Cecília, Raquel, a Cecília também vai falar muito mais de método, muito mais de leitura, do que significa ser filósofo, do que significa pensar filosoficamente, do que exatamente de conceitos, né? É claro que a gente pensa por conceitos, né? E eu vou citar autores, claro. E eu já fiz esse percurso de enxugar muito o curso, no sentido de ler menos e ler melhor. Tá? Então, mas o que vai acontecer muito durante os cursos que vocês vão fazer é que se vocês forem deixando acumular, os textos não são fáceis, e por isso que eu acho que é importante o que a gente vai ver daqui para frente, que é um pouco uma metodologia de leitura. Os textos são difíceis, eles são textos que têm dificuldade de linguagem, dificuldade de construção, eles são textos de épocas diversas, portanto, eles trazem a marca da sua historicidade original. Então, não deixem acumular esses textos, vai lendo junto com o autor, junto com o autor, junto com o professor. Era o que eu fazia quando eu estava na graduação, eu tinha muito pouco tempo para estudar, eu fazia outras coisas, eu estudava, enfim, eu fazia mestrado, dava aula, fazia um monte de coisa, porque filosofia foi o meu segundo curso, né, da vida, acho que de muitas pessoas Às vezes, claro, eu vou confessar aqui para vocês, várias vezes eu larguei a disciplina porque eu não sabia sabia nem o que estava acontecendo, não sabia nem o nome do professor, sabe? Aquelas coisas, já acontece também, todo mundo, eu sou, nada do que é humano me é estranho, tá? Enfim, eu sei. Uma vez me escreveram numa prova, minha prova não tinha pé nem cabeça, e estava escrito, professora Aline. Falei, nossa, essa daí sabe tudo, né? Não sabe nem o nome da professora, tá perdida. Então acontece, claro, acontece, é um negócio que você desligou do universo. Mas como que eu fazia? Eu não perdi o pé de ler, nem que fosse uma leitura a posteriori. O professor já falou desse texto, eu leio depois, porque eu não tive tempo de ler. Mas não deixa passar. Então, lendo paulatinamente, junto com o professor, carregando o texto para a aula. Eu acredito que assim, que nesse modo, vocês têm menos chance de não saber nem o nome do professor no final do curso, ou de perder o pé. Agora, se vocês perderem o pé realmente nessa tarefa, que é a tarefa da filosofia é uma tarefa de leitura. Por isso que esse curso chama Tarefa do Leitor. A tarefa do leitor ela é uma tarefa ingrata, difícil, estranha ao nosso mundo, porque o nosso mundo é feito de escritores. Porque eu falo um pouco no vídeo para vocês. Existem
infinitos equipamentos que nos vendem a ideia de autoria. Você não compra mais uma fotografia, você faz a sua fotografia, mas você compra um dispositivo que te permite fazer isso. Então você compra um lugar de autor. Então, o lugar do leitor, ou seja, o lugar daquele que recebe um conteúdo e decodifica, é um lugar muito importante. Porque o lugar do produtor de conteúdo, vou lá para o Instagram, faço um monte de coisa, publico um monte de coisa, que ninguém lê, que ninguém decodifica, com a qual ninguém dialoga. Um texto que não tem leitor é morto. O Sartre até diz, né, que você tem que esperar um tempo para se ler como um outro, né? E ele fala dessa autoleitura, inclusive. Quando você se lê muito tempo depois, falo para vocês, é horrível, não façam isso, eu tenho maior vergonha, mas enfim, você lê e fala, nossa, que coisa ruim, meu Deus do céu. Mas você se lê como um outro. E você já não é mais você, porque você já não sabe quais são as dimensões. Eu não sei. Porque hoje em dia eu pego um texto que eu acabei de escrever, eu falo, aqui tá assim, porque eu não sabia como passar disso para isso. E para mim isso é evidente, porque eu sei. Quando você lê como um outro, é uma outra dimensão. E essa dimensão do leitor, ela é fundamental. Então, essa dimensão do leitor, ela é aquilo que faz metade do filósofo. E a outra dimensão é escrever, claro. Que acho que vocês vão trabalhar mais com a Cecília. Então, essa ideia de você seguir o argumento, não se perder. Agora, se você se perdeu completamente do curso, a gente vai falar muito amanhã para vocês, tipo, não sei nem o nome do professor, não façam como eu, vai lá e paga mico. Uma vez, gente, eu contando histórias, mas eu não sabia nada, não fazia ideia do que estava acontecendo. Aí no dia da prova, porque lá a prova é assim, o professor sai da sala e deixa você fazer a prova, cola aí o quanto você quiser. Eu fui no corredor e perguntei pro cara onde que tá essa resposta. Ele falou, tá aqui, copia isso aqui. Eu não sabia nem eu não sabia o que era o todo do texto, né? Acho que era lógica, uma coisa assim. Enfim, aí eu nem sei se eu passei. Mas não façam isso. Se vocês chegarem nesse limite, ou vocês vão pedir pro cara no corredor, que nem eu, tranquem, tá? Porque estou falando isso porque as pessoas abandonam os cursos. Não abandonem porque isso é ruim para vocês, para o currículo de vocês, tá? Vai ficando abandonando, aí eu recebo aqueles históricos cheios de SR. A pessoa abandonou. Ela não reprovou, ela nem tentou. É ruim, é pior que reprovar. No final da sua nota, que é o seu IRA. Isso a gente vai falar também muito sexta-feira para vocês. IRA é não sei, IRA é um grupo de rock. Eu não sei o que significa É IRA. o índice É, de alguma coisa acadêmico. rendimento Índice de acadêmico. rendimento acadêmico, é. Na USP é RA, rendimento acadêmico. Então, o IRA, que não é um conjunto de rock, então, é esse índice de rendimento acadêmico. Ele é a soma das suas notas. E se vocês tiverem um IRA 2, por exemplo, vocês não vão conseguir fazer PIBID. Eu tive várias pessoas no grupo lá que tinham IRA 2, fui cortado. Nem que você vá muito bem na entrevista. Se você tiver um IRA abaixo de 3, você não faz PIBIC, iniciação científica. Entenderam? Então, é muito importante vocês manterem essa questão. Fala. Mas essa questão do trancamento afeta o IRA em tempos normais, né, professor? Agora a gente só retira a disciplina, também tem esse impacto? Não, Só esse agora, esclarecimento. não, não, Só esse não, esclarecimento. agora a gente está em estado de exceção, está sendo ótimo, gente, porque está sendo ótimo, porque ninguém está sendo jubilado. Não tem, eu fiz 2 processos de reintegração esse semestre, geralmente a gente faz uns 20, está sendo fantástico. Realmente agora a gente está num estado de exceção, né? E não está valendo. Inclusive, vocês podem ir até. Não façam isso, tá, gente? Mas vocês podem ir até o último dia de aula, viu que não deu, que não sabe se a professora chama Aline ou Cristina ou Priscila, aí você tranca. Tá? Mas isso não é sempre assim, não. Tem um período de trancamento, tá? Então, agora não, agora vocês estão. Agora está tudo livre, liberado, inclusive. Não está valendo nem as regras, que são outras regras que vocês vão ouvir. Não vou. A pontuação mais alta do IRA é a que vocês têm. É assim. Vocês nascem com 5. É tipo uma coisa bem, meio assim, né? Do Adão e Eva. Vocês nascem perfeitos, com IRA 5. Aí vocês vão decaindo. Vocês vão caindo no mundo, entendeu? No universo mundano. Então, por isso que agora vocês não podem prestar nenhuma bolsa, porque seria sacanagem, porque vocês iam passar na frente de todo mundo, porque vocês não têm o pecado original. Depois, aí vocês vão rolando para baixo, ladeira abaixo, até chegar.
É mais filosófico ainda, né, professora? Você nasce com a vida toda e vai ficando perto da morte. Então, eu acho que é mais filosófico isso. Nasce com a vida toda e depois vai se aproximando. Isso, é por aí, você vai só perdendo, só perdendo. Eu nunca vi ninguém que tinha ira 5 na vida, eu tô brincando, viu, gente? Mas vocês têm agora, se vocês forem olhar, o ira de vocês é 5, tá? E aí ele vai caindo, né? Ou não, se vocês tirarem SS nas duas disciplinas, vocês não vão tirar, vão ficar com ira 5, né? Agora. Gente, aí eu pus para vocês lá na pasta, que é o primeiro texto, que eu pus o primeiro texto lá para vocês, esse texto do Pierre Menard, né? Que é o texto do Borges, e que, na verdade, é uma ficção, tá? Faz parte do Ficções, do livro Ficções, e eu já falei um pouco lá daquele... já tá machucadinho, já deu uma caidinha, assim, no ira, já vai rolando um pouco, tipo assim, é como se fosse uma ladeira, vocês estão lá em cima, aí vai rolando ladeira abaixo. Eu tô brincando, gente, que horror. Parênteses, tá, assim, vocês vão ouvir muitos outros professores outras coisas, mas também, assim, leveza, tá, porque esse bom mocismo, tem gente que fica chorando porque não tirou SS, porque vai ficar com ira, não vai ficar 5, não, ninguém repara nisso depois. É só não deixar cair demais para que vocês percam oportunidades, tá? É óbvio que vão ter disciplinas, isso é normal, eu não conheço ninguém que goste de tudo na filosofia, que vocês vão achar, não tá gravando, mas tudo bem, um porre, uma chatice, um negócio que você não sabe por que existe. Gente, em todo lugar é assim. Elas são importantes porque elas fazem parte da tradição. Então não fiquem também muito, nossa, não tirei SS, ai, meu IRA não é 5. Se eu pegar um dia um histórico de uma pessoa que tem IRA 5 no mestrado, eu não vou querer para orientar, não. Falar, puta cara chato, olha, gosta de tudo, né? Assim, sabe tudo. Bom, o conto que eu passei para vocês do Borges, ele tem um pouco essa ideia, né? Eu já falei bastante desse conto no vídeo, não vou repetir exatamente o que eu falei, mas a ideia, claro, é uma ficção, é uma ideia do Borges, a ideia de que um escritor que é francês, e portanto ele não é espanhol, ele desloca, portanto, da língua original, o espanhol, para o francês, ele é um francês que está lendo um texto espanhol, ele quer reescrever o Quixote, que é evidentemente escolhido pelo Borges, porque é o texto inaugural da língua espanhola, de língua espanhola, que é a língua do Borges, e também é um texto inaugural da modernidade, ele é o primeiro texto que inaugura a modernidade literária. Então ele escolhe, claro, para fazer essa construção. Mas esse autor, ele quer escrever o Quixote, mas não uma interpretação do Quixote, ele quer escrever exatamente o Quixote. Então é um pouco essa a estrutura do texto. Claro, é uma estrutura absurda, né? Para fazer iniciação científica tem que ter ira no mínimo 3, né? Menções nem tanto, tá claro, né? É exatamente isso, tá? Se vocês tirarem MI, que é uma nota ruim, tá? Eu nunca dei II na minha vida, tá? Que é a nota I, eu nem sei o que significa. Enfim, não faço a menor ideia. Mas tem professor que dá, claro, né? É menos pior porque você tentou. SR você simplesmente abandonou, né? Simplesmente largou. Quando eu leio um histórico, porque eu leio muito histórico, né? É tipo ler horóscopo, é sério, que as pessoas levam para mim, professor, o que eu preciso para me formar? Vou ler o seu histórico. Aí eu leio histórico, eu vejo um monte de SR. É verdade, é meio que nem ler horóscopo. Você tem que saber o que falta para a pessoa se formar. É muito difícil ler aquele. O histórico agora eu acho que é mais simples, né? Aí, assim, eu falo, olha, você tem um monte de SR aqui. Como que eu leio isso aqui? Que você está perdido, que você está abandonando o curso, né? Agora, você tem um monte de MI. Como que eu leio isso? Você tem um problema específico em determinada disciplina. Eu vou poder te ajudar, né? É como a gente entende. Mas, enfim, o texto do Quixote tem um pouco, então, essa ideia de um deslocamento, que é um deslocamento da linguagem. Então, por isso que o Borges escolhe fazer desse Pierre Menard uma figura francesa. Então, você tem deslocamento da língua, um deslocamento temporal, porque é o texto do Quixote, e um autor do século XIX. Então, você já tem um deslocamento no tempo, só que esse autor quer reescrever exatamente o mesmo tempo, o mesmo texto. Num certo sentido, o Borges também fala que, num primeiro momento, Pierre Menard quer ser Quixote, quer ser o Cervantes. Ele quer ser Cervantes e, portanto, ele quer se colocar no lugar psicológico do Cervantes. E ele nota que isso não é o que vai fazê-lo
produzir o Quixote. Então, o Borges também suspende essa ideia de que as condições de possibilidades históricas e psicológicas do autor, essa empatia completa com o autor, eu me torno o próprio autor, eu incorporo esse autor, mesmo que, claro, seja impossível no limite, não é tão estimulante, pensa Menard, do que continuar sendo Menard, continuar sendo aquele homem do século XIX, que chega ao Quixote mediante a experiência de Pierre Menard, uma experiência deslocada, e escreve o Quixote. Ou seja, qual que é essa questão? A gente vai ler depois no texto do Goldschmidt, e isso eu acho muito importante, o perigo do psicologismo, quando a gente tenta produzir uma espécie de empatia com o autor, como se eu soubesse quais são as motivações psicológicas do autor, ou históricas do autor, que movem o seu texto. É muito mais interessante colar no texto e reproduzir a argumentação do texto sendo Pierre Menard, ou seja, sendo você mesmo, do seu tempo histórico, que sabe que esses elementos são articulações textuais. Então, essa questão do psicologismo, a questão da empatia psicológica com o autor, deixa eu dar um exemplo mais fácil. Então, ele escreveu isso aqui porque ele tinha brigado, vocês vão ouvir isso, né? Nietzsche escreveu isso aqui porque esqueci o nome da moça, meu Deus. A Lu Salomé deu um pé na bunda dele. O que vocês fizeram? Psicologizaram, né? Vocês trouxeram um elemento que é histórico, contextual, psicológico, para dentro do texto. E você está usando uma lente psicológica para ler algo que é, na verdade, uma estrutura argumentativa teórica. Se é que é filosofia, senão não é filosofia. Percebem? Então, o autor homem, o homem que viveu, é uma coisa, o texto é outra. E isso também tem implicações bem radicais. Depois a gente vai conversar sobre isso, problemáticas, tá? Enfim, essa psicologia que eu falei, por exemplo, a figura que eu vou repetir muitas vezes, a gente inclusive vai ler um texto dele, do Rousseau. Rousseau, nas Confissões, ele se mostra um homem horrível, uma pessoa deplorável, né? Enfim, ele faz confissões, ele confessa coisas meio, enfim, parece uma coisa meio de gente masoquista, se confessar aquelas coisas tão deploráveis, como se você viesse a público contar as mazelas da sua personalidade. E você lendo aquilo, você fala, meu Deus, por que eu vou ler esse cara, né? Primeiro, a gente tem que entender que as confissões são um texto em que ele costurou elementos que podem ou não ser verdade de determinado modo. Então, eu preciso entender o que ele quis como personagem de si mesmo nas confissões. E, num segundo momento, é preciso entender que a filosofia de Rousseau, ela não é derivada dos movimentos psicológicos da vida do Rousseau. Não é isso que a gente vai procurar no texto, tá? A gente não é psicólogo do autor. Muito embora, é claro, você pode fazer uma biografia comentada de um autor. É um gênero. E é um gênero interessante, não estou dizendo que não é interessante. Mas, para nós, isso faz com que o texto perca a sua potência. É um pouco o que ele fala do Pierre Menard. E aí, continuando, o narrador ele cita Menard sobre as contingências históricas da obra ao ser escrita e de sua inexorável existência. E ela está ali, aqui agora, ela se põe como algo que está dado, essa obra que se põe para nós. E aí só vou citar aqui um trechinho, acho que vocês já leram também, viram no vídeo, podem ler depois no texto. Eu contraí o misterioso dever de reconstruir literalmente a obra espontânea. Meu solitário jogo está governado por duas leis polares. A primeira permite-me ensaiar variantes do tipo formal ou psicológico. A segunda obriga-me a sacrificá-las ao texto original e a raciocinar de modo irrefutável sobre a aniquilação. A esses obstáculos artificiais convém formar outro congênito, compor o Quixote em princípios do século 17 era um empreendimento razoável, necessário, quem sabe fatal. Ou seja, Cervantes escrever Quixote era algo que era uma confluência de elementos históricos daquele momento. Em princípios do século XX, Menard, é quase impossível. Não transcorreram-se em vão 300 anos carregados de complexíssimos fatos. Entre todos esses fatos que transcorreram do escrita do Quixote até Menard, existe um fato mais importante, o próprio Quixote. Exatamente isso que a gente deve se lembrar. Quando eu estou comentando Kant, eu devo lembrar o quê? Entre
Kant e a minha leitura, existem vários elementos temporais, várias questões históricas, entre todas essas questões históricas, o próprio texto de Kant, que marca historicamente, que faz um desvio histórico na própria leitura que se fazia do mundo. Portanto, quando eu for ler Kant, eu tenho que saber que o que eu estou lendo em Kant, naquele momento, era necessário, talvez fosse parte das confluências históricas. A minha leitura, carregada da experiência toda histórica que veio a posteriori, ela é carregada também da própria experiência do texto de Kant. Então, essa questão eu acho muito interessante. Nesse sentido, então, essa tarefa anacrônica do leitor, e é uma tarefa talvez mais rica do que a do próprio escritor, porque o leitor, ele lê o outro, ele se dá ao texto, e é o texto que vem à vida a partir do leitor, nesse sentido. E é uma leitura mais sutil que a própria escrita original, porque você vai tentar desdobrar essa escrita original, que foi marcada por seu tempo histórico, por sua necessidade histórica, num outro movimento que é a posteriori. Ou seja, você vai encontrar no mesmo o outro. Ou seja, por que eu escolhi esse texto? Sendo absolutamente fiel ao texto que a gente lê, ao texto do autor que a gente lê, que é isso que se espera de alguém que vai fazer filosofia, que a gente seja fiel ao autor que a gente está lendo, mesmo para criticá-lo, e principalmente para criticá-lo, a gente tem que ser fiel ao autor. Não vale também, o Nietzsche faz muito isso, né? Fazer um autor de espantalho, né? Acontece muito, né? Você pega um autor para fazer de espantalho, tipo Nietzsche, ele fala que Sócrates é um aborto da natureza. Ele pega o Sócrates, ou a figura de Platão, né? A figura socrática por meio de Platão, como uma espécie de figura, um tipo clássico daquilo que ele chama de metafísica ocidental. E aí ele bate, né? Ele espanca. Agora, qualquer platonista vai dizer, não, isso aqui ele não entendeu, aqui ele passa por cima, então faz parte da retórica nietzschiana, que era um grande helenista, vocês sabem disso, né? Então, ele era leitor de grego, ele conhecia muito bem o que ele estava falando. Mas essa ideia de fazer uma figura, essa figura como o seu espantalho, ela pode ser uma estratégia. Eu acho que não é uma estratégia cientificamente ou argumentativamente muito ética, mas existem, né? Claro, essas possibilidades. Então, o leitor, ele tenta ser o mais fiel possível ao texto que ele está lendo. Então, quando você vai ler um autor, você vai tentar entender o que ele quis dizer e o porquê que ele quis dizer. E só aí, evidentemente, você vai desdobrar aquilo que ele está falando para uma outra questão, que pode ser, inclusive, uma questão anacrônica, uma questão que não está no texto, que está no nosso tempo, e que o texto não respondeu porque o texto não podia responder. É um pouco o que a Nicole Loha vai falar do Platão e dos textos da Grécia Antiga. Eles não falaram nada sobre democracia no nosso sentido, porque a democracia no nosso sentido não é uma pergunta para eles. Só que nós podemos fazer essa pergunta, sim, desde que sejamos absolutamente fiéis ao texto original, fazendo com que, portanto, esse texto original permita que a gente encontre nele desdobramentos para falar daquilo que é o nosso tempo, né? E só voltando um pouquinho, o texto de Cervantes e o Menard são verbalmente idênticos. O texto do Quixote e o texto do Pierre Menard eram absolutamente idênticos. Mas o segundo, o do Menard, é infinitamente mais rico, mais ambíguo, dirão seus detratores. Mas a ambiguidade é uma riqueza. Então, um pouco essa ideia de que o leitor ou o comentador, vocês vão ouvir muito isso. Às vezes o filósofo, ele fica encarnado na figura do comentador. Isso vem da Idade Média, na verdade vem da tradição filosófica, que é a exegese de textos. O comentador de Aristóteles. Então, você comenta Aristóteles e no comentário de Aristóteles você cria a sua própria filosofia. Você desloca Aristóteles para um outro lugar. Só que esse comentador, esse exegeta, ele está tentando ler o texto nas suas ambiguidades, mas ele tenta ser fiel a esse texto tal como aparece para ele. O que o Kant então pode sugerir, embora seja literatura, e como eu disse para vocês, como diz o próprio Aristóteles, a literatura não tem por função dizer o verdadeiro e o falso. Esse texto não é um texto
Não é um texto filosófico, e é muito engraçado, né? Também é uma coisa que eu não devia estar falando, enfim, deve ficar tudo gravado, mas as pessoas gostam muito de falar assim, não, tal autor é um filósofo. E às vezes eu acho que não, sim, não porque isso é bom, porque isso não é bom, sinceramente. Borges não era um filósofo, Borges era um grande escritor, né? Assim, enfim, isso é muito mais que ser filósofo, eu acho, às vezes, né? Talvez. Então, mas às vezes assim, eu estou dizendo que ele não é um filósofo, claro, ele é talvez o autor mais citado pelos filósofos, né? Vocês já devem ter visto, alguém já deve ter falado para vocês, da abertura do As Palavras e as Coisas, né? Do Foucault, que é um trechinho sobre o bestiário, que é um livro do Borges, que ele faz uma classificação absolutamente louca de animais. Ele fala, existem os animais de pluma, os que foram pintados com pincel fino, os que quebraram a bilha, os que não existem. Então ele faz uma classificação absolutamente absurda. E no As Palavras e as Coisas, do Michel Foucault, que é um texto que vai falar exatamente dessa ideia de classificação, o Foucault usa como epígrafe, né? Nosso colega aqui argentino. Então, não estou dizendo que o Borges não é filósofo, eu estou simplesmente dizendo que o texto dele não tem preocupação nenhuma. Estou dizendo, ele disse isso. Não, eu não sei o que ele disse. Ele disse mil coisas. A interpretação da literatura ela é aberta, ela é um jogo. Por quê? Como diz o próprio Aristóteles, a intenção do autor. Então, a intenção do autor ela é o texto. É um pouco que a gente vai ver no Goldschmidt. Eu não fico tentando entender se a intenção do autor era essa intencionalidade psicológica. Eu tenho que entender como o próprio texto cria a sua noção de verdade. Depois, quando a gente for ler o Goldschmidt, a gente vai ficar muito claro isso, que o Goldschmidt é radical. Você só lê o texto, não existe autor, não existe carta do autor, não sei nada sobre o autor, não interessa saber nada sobre o autor, num limite quase que radical mesmo. Por quê? Porque se é filosofia, é texto. E se é texto, produz a sua própria verdade. E se produz a sua própria verdade, ela está dentro do texto e não fora. É o texto que produz a sua verdade. Às vezes o autor tinha até uma intenção X. O texto produz essa intenção? Não. Então, aquilo que o autor quis fazer, beleza, ele quis fazer. Posso fazer um outro exemplo que não tem nada a ver, mas enfim. Vocês sabem que o Dostoiévski, que vocês já devem ter lido, né? Ele era um escritor, ele era eslavófilo, ele tinha todo um pensamento mais conservador, ele tinha toda essa dimensão. E ele tenta escrever os Irmãos Karamazov pensando exatamente nessa redenção, na figura da redenção. Quem lê os Irmãos Karamazov sabe que a intenção que ele tinha, ela foi infinitamente ultrapassada pela própria obra, né? Porque a dimensão da redenção ela é problematizada. É isso, pode ver, a figura do Alyosha, a figura lá tem, eu não vou contar, sem dar spoiler, que eu sempre levo bronca. Minha irmã deu maior bronca outro dia no Zap, a gente lá conversando, então a menina morre, ela, obrigado por contar o fim do livro. Não é o livro do Karamazov, tá? Eu não vou contar, mas vocês podem ver, a ideia às vezes dele era assim, a intenção dele era escrever talvez um livro que falasse exatamente dessa nova dimensão do povo russo, levantar o povo russo, né? E é linda essa ópera, mas assim, que ele estivesse falando do povo russo, da alma do povo russo, e como, tal, só que o livro tem tantas dimensões, ele é tão problemático, ele é tão ambíguo na sua construção, e claro, ele é literatura, né? Que ele ultrapassa muito as intenções do autor, e a intenção do autor, ela fica murcha ali, sabe? Vocês vão ver, por exemplo, o texto do Kant, vai ficando no texto que a gente vai ler, que vai ser o primeiro texto que a gente vai trabalhar estruturalmente. Ele pensou esse texto, Kant, dentro de uma polêmica de época em relação ao casamento. Né? Então, é uma polêmica, uma revista, tem publicado toda a polêmica, as várias outras respostas que tiveram, tipo uma revista, né? Essas revistas ilustradas, revistas de pessoas ilustradas, né? Revistas que circulavam, então você tinha uma polêmica de época, que era a polêmica se o casamento poderia ser somente civil. Então, se você poderia ter um casamento que não dependeria mais do selo da igreja, se a gente já estaria nessa fase, e aí tem várias respostas, cada um responde de um jeito, e o Kant resposta à pergunta, que é esclarecimento, ele escreve esse texto, isso está na nota de rodapé
da edição da Vozes, que é uma edição que eu costumo usar, mas eu não sei qual edição que está lá para vocês, né? Eu uso a edição da Vozes antiga. Depois eu falo por quê, porque ela é bilíngue, então dá para comparar o texto, enfim, não é nem porque é a melhor tradução de todas, tá? Porque também eu vou falar um pouquinho disso depois. Mas aí está numa nota de rodapé qual é, a intenção, vamos dizer assim, do autor. Essa intenção, ela fica muito nas margens, ela já não interessa mais para a dimensão do texto, porque se fosse apenas um texto sobre o casamento civil, ele seria um texto que hoje em dia tá ok. Hoje em dia o casamento civil não é nem questão mais. Eu acho que não é uma questão nem para religião, mas se o casamento tem que ser ou não religioso. Então, quer dizer, aquilo que era a dimensão intencional, histórica do texto, ela desapareceu. Isso também é interessante, às vezes até as perguntas intencionais do texto, elas deixam de ser importantes. O que se torna mais importante, isso o Walter Benjamin diz na origem do drama barroco alemão, né, que a gente leu no curso aí. Ele diz que talvez as perguntas de Leibniz, as perguntas de Hegel, elas não sejam as nossas, mas a estrutura da resposta do texto, ela ainda hoje serve para nós, como modo de exposição dessa verdade. A pergunta, o que ele queria, por exemplo, Leibniz queria continuar mantendo uma transcendência divina e uma contingência organizada no mundo, o mecanicismo do mundo. Ele queria manter as duas coisas juntas, então ele queria todo um mecanismo. O que interessa para nós hoje em dia? Claro, a pergunta também, porque, enfim, estou dizendo que. Mas hoje em dia ninguém está. Não é mais a nossa grande pergunta se o mundo é um mecanismo e se Deus é transcendente, mas sim o modo de exposição. Tanto que o modo de exposição leibniziano ele perpassa vários autores são marcados pelo modo como ele expôs essa tentativa de responder à questão. Então, a intenção envelheceu. Agora, o modo de exposição que constrói essa verdade, a máquina de pensar, porque é uma máquina de pensar, né? O texto do Leibniz, o texto do Spinoza. O texto do Spinoza é uma máquina de pensar. Por que tantos autores políticos leem Spinoza? Porque eles estão preocupados em pensar se Deus é a única substância? Acho que não só, não, né? Não é exatamente essa questão. É exatamente pelo modo como ele estabelece as relações internas do seu próprio texto, que fazem com que ele seja um modelo de exposição dessa verdade extremamente potente. Então, essa questão da intenção, às vezes, ela fica fora do nosso escopo, do nosso, tá? Enquanto filósofos. É claro que o historiador, depois eu vou falar um pouquinho disso também, de como que é a dimensão do historiador, a dimensão do filósofo. É lógico que a dimensão do historiador, ela não é. Tem historiador muito filosófico, não estou falando que historiador não é filósofo, que filósofo não é historiador, inclusive que essas separações são meio forçadas, né? Então, a gente é historiador no mais das vezes, o historiador é filósofo, a gente tem aí, amanhã não, sexta-feira vocês vão conversar com um monte de historiadores, vocês vão ver, inclusive tem historiador que escreve livro de filosofia, então não é essa separação estanque não existe. Mas, num certo sentido, o historiador está muito mais preocupado, está muito pensando nessa documentação de época que mostra, às vezes, sim, a intenção e o que essa intenção demonstra de um mecanismo histórico externo ao texto, percebe? A gente está preocupado em entender como isso funciona com um mecanismo interno ao texto. Ou, se vocês quiserem, eu lembro uma vez que eu fui foi logo que eu cheguei na UNB, eu fui numa palestra sobre Platão. E aí os historiadores ficavam rindo dos filósofos, né, entre aspas, porque nós filósofos levamos Platão a sério, né? Nós pegamos o texto de Platão e nós discutimos o texto de Platão como se ele fosse um filósofo que está discutindo com a gente agora. A gente discute o texto, enquanto o historiador fala, não, isso aqui é porque na Atenas, da época dele, eu lembro da discussão foi meio assim, não, gente, isso aí é porque na Atenas, da época dele, ele estava discutindo com tal questão política, é por isso que ele escreveu tal coisa. Ou seja, o que você está fazendo? Do texto, um sintoma de época. Enquanto que para nós, enquanto leitores filosóficos, o texto ele é interno a si mesmo. Então a gente vai, claro, você não fala assim, a gente vai ler historiadores, vai, a Nicole Lorat mesmo é uma historiadora, enfim. Mas a gente tem um modo de ler filosófico que é diferenciado. Aí eu vou pedir para vocês, já está quase chegando na hora de ir para outra aula, hein?
que é 8h20, né? Tá vendo como não dá tempo? Que vocês leiam, então, para a próxima aula. Eu já vou disponibilizar lá o videozinho da segunda. O vídeo da segunda tem 2 partes. E o que esse vídeo vai expor? Ele vai expor um pouco, talvez ele adiante um pouco a questão, tá? Porque ele vai falar um pouco da história da leitura desse texto do Goldschmidt. O texto do Goldschmidt que a gente vai ler agora e o texto da Nicole são textos metodológicos. O texto do Goldschmidt, ele tem por título tempo histórico e tempo lógico na interpretação dos sistemas filosóficos. O tempo histórico é própria a metodologia da história. O tempo lógico, que é o tempo interno, e não é um tempo cronológico, portanto, não é um tempo de cronos, não é um tempo que você põe na linha externa do tempo, mas é um tempo interno ao texto. Esse tempo interno ao texto é o tempo da filosofia. É o tempo do método filosófico de leitura. Então, a gente lê o texto como uma espécie de movimento interno, como uma espécie de vagas, de ondas internas ao próprio texto. É claro, você vai falar, mas aí lê o texto sem dimensionar a história? Não, claro, a gente pede apoio a outros métodos. Agora, para o Goldschmidt, se há alguma especificidade nisso que a gente chama de filosofia, e por isso a gente vai começar também fazendo um pouco um histórico externo à questão, tá? Então não interno ao texto, mas externo à questão, que é a dimensão histórica mesmo, do que o Goldschmidt está falando, que é a ideia de que a filosofia é uma disciplina, é uma especialidade universitária. Então, qual é a sua especificidade? Né? Porque se ela é um pouco história, um pouco psicologia, um pouco sociologia, um pouco antropologia, ela não é coisa nenhuma, né? Ela é um pouco tudo e ela é esvaziada. Então, qual é a especificidade vocês, que vão sair daqui com um diploma de filósofo? Ou de filosofia, né? Como diz o Rubens, né? O filósofo é uma figura tão assim acanhada, tão cuidadosa, que a gente nem filósofo mais se diz, a gente se diz filósofo, a gente é amigo dos amigos da filosofia, né? A gente não é mais aquele que se aproxima da filosofia, a gente se aproxima do amigo da filosofia, tá? Então, quer dizer, isso algumas pessoas. Então, é muito raro algum professor de filosofia se dizer filósofo, tá? Porque fala, não, filósofo, não sou não, vocês vão ver isso. Não, filósofo é Platão, que é isso? Tipo, assim, você fala senhora, não, senhora tá no céu. É meio assim, sabe? A gente alguns, né? Tem gente que fala que é filósofo, mas eu acho estranhésimo, tá? Quando fala assim, a Priscila, professora e filósofa, forçou, hein? Pesado, hein? Mas assim, então, é só um título também, né? Enfim. Mas o que é específico? Eu tenho um diploma de filosofia. O que especificamente eu sei? Qual é a minha especialidade? Qual é o modo de abertura à ciência que é proporcionado pela filosofia? Que é específico da filosofia? O que o Goldschmidt vai dizer? Há sim um modo de ler que é filosófico por excelência. E esse modo de ler que é filosófico por excelência, ele não lê o texto como um sintoma histórico. E portanto, a história da filosofia não é falar dos sistemas encadeados cronologicamente, Platão, Aristóteles e tal. Não, história da filosofia é entender o movimento interno de um texto e como o movimento interno desse texto gerou uma questão que vai apontar para o movimento interno de um outro texto. A gente vai ver muito isso quando a gente for ler Hegel, Kant e Hegel. Kant tem um movimento interno no texto que é colocado para Hegel como um problema, ou seja, é um texto conversando com o outro. Então, a tradição é isso, e não é por fora. É claro que tem todo o contexto, e a gente vai falar disso também, do iluminismo, da crise do iluminismo, enfim, que vai acontecer com o Hegel, né? Ele vai ver aquilo que eles apostaram, que era a Revolução Francesa, entrar em colapso e tal, tudo isso, claro, isso está ali nas bordas. Mas como o texto Kant constrói um problema, como esse problema se desdobra em Hegel, num outro problema, portanto, isso é a história da filosofia no sentido filosófico e não cronológico. O sentido cronológico de uma história da filosofia é Kant nasceu em Königsberg, morreu tal data, depois veio Hegel estudou Kant, então eu estou falando de fora, eu estou falando dos grandes sistemas, que aliás é muito como a gente aprende história da filosofia na escola, né? O slide com as cabecinhas, né? Tem a cabeça do Descartes, tem a cabeça Chanel, né?
depois tem a cabeça, as efígies, né? Aquelas figuras gregas que a gente nem sabe quem é, porque não existia a ideia de retrato. A ideia de retrato não existe na Grécia Antiga, né? Então aquelas figuras lá, enfim, um cara barbudo é Sócrates, sabe-se lá quem que era, né? Era Sócrates, mas ele não era, não tem aquela cara, né? Sei lá, os romanos é que vão trabalhar com a noção de retrato, né? Aliás, a palavra retrato não existe, a palavra retrato vem do italiano, né? Eles chamavam de imago, né? Então, assim, essa ideia da imagem e tal, então aí a gente tem aquelas imagens, as cabecinhas, a cabecinha de Platão, mundo das formas, a cabecinha de Aristóteles é ética nicômaco, ou a política, a cabecinha de Tomás de Aquino, a escolástica, a cabecinha de, sei lá, vem a cabecinha antes, né? A cabecinha sei lá, de Agostinho, a Cidade de Deus, o cristianismo. Então, vem as cabecinhas flutuando na linha histórica. E os sistemas como vistos de fora. Não é isso que a gente faz na filosofia. A gente vai, por exemplo, Agostinho, eu vou ler a Cidade de Deus e vou procurar na Cidade de Deus elementos internos ao texto que façam com que o meu pensamento seja movido pelo texto. Então, é claro que, fechando mesmo, eu preciso do apoio da história da filosofia, claro. Eu preciso do manual de história da filosofia, óbvio. Assim, você precisa... quando eu vou fazer... Vocês vão ver depois nas aulas. Quando eu preciso saber localizar historicamente, o que eu faço? Ou eu procuro um livro, ou eu procuro na internet, quando Platão morreu, quando Platão nasceu. Claro, eu faço isso. Todo mundo faz. Agora, isso não é próprio à leitura específica da filosofia, né? A leitura específica da filosofia interna aos textos. Então, a gente vai aprofundar. Então, é um tipo de leitura que faz assim, ou no meu exemplo que eu dei na outra aula, uma coisa é você pegar um terreno e eu quero construir uma casa. Então, eu só quero as coisas mais importantes desse terreno, eu passo o correntão, arranco tudo e fico só com as estruturas principais. Outra coisa é você esquadrinhar esse terreno. Aí você vai descobrir, olha, aqui tem um matinho. Olha, qual é o nome dessa planta? Olha essa outra planta aqui. Olha essa árvorezinha, esse toco feio aqui, né? No meu terreno lá em Alexandria, o cara falou, tem que tirar tudo esse pau ruim, só tem que deixar pau bom. E se você quiser deixar os pau ruim e os pau bom, pau bom é a árvore grande, pau ruim é essas árvores do cerrado aí. Então, e se interessar os pau ruim, os pau bom, todas as coisas, né? Todas as plantinhas, tá? Os pedaços, e aí você vai esquadrinhando esse terreno. São duas funções diferentes do próprio terreno. Uma permite que você construa logo, a partir dos alicerces que a tradição já te dá, aquilo que você quer construir. E várias ciências fazem isso. Outra, que é a filosofia, ela quer encontrar exatamente essas minúcias dentro do texto, aquilo que é pau ruim, né? Não, aquilo que é o matinho que ninguém sabe o nome, o conceitozinho que ninguém percebeu, o movimento ali histórico que passou despercebido, uma tradução que não foi bem construída, a noção que era democracia na Grécia Antiga e passou a ser outra, essas coisas menores. Então eu não fico com as grandes estruturas, o mundo das ideias, tal. Eu fico com as pequenas questões que são internas ao texto. Vocês vão ler, acho que lendo o texto do Goldschmidt, isso vai ficar bem mais claro. O texto é curto, tem poucas páginas, e para a próxima aula, então, para quarta-feira que vem, a gente podia trabalhar, então, com o texto do Goldschmidt e da Nicole. São textos que parecem assim, cada um está falando uma coisa, cada um está num ponto. A única coisa que eles têm em comum é que eles são franceses, tá? Mas assim, nem são muito da mesma época. Para a filosofia, o que importa no texto seriam as ideias que estão nele e as ideias que ele provoca. Sim, sim. Isso, eu vou falar um pouco disso, porque parece assim, então é a verdade interna ao texto, então é só uma argumentação. Essas verdades produzem no mundo o bem e o mal. É um pouco o que a gente vai falar depois disso, né? Essas verdades, elas condenam, elas estabelecem verdades, elas estabelecem leis, elas estabelecem modos de vida, a polis, enfim. Então, a estrutura do texto, ela produz a sua verdade internamente. Isso não significa que essa verdade seja simplesmente uma verdade discursiva, mas a gente tem que entender como essa verdade é produzida. E, claro, qual é a relação, depois a gente vai falar disso quando for ler Hegel, né, evidentemente, com a praxis, né? A filosofia da praxis, não à toa, vocês viram lá no quadro do Costa Leite, ela é recente no grande panteão da filosofia, tá? Os filósofos nunca foram muito práticos. A filosofia política, ela é um patinho feio, tá? Na filosofia. Tá? A grande filosofia é a metafísica, a filosofia primeira, como eu falei para vocês, é o método,
quando muito a ética, mas a ética ela ainda lida com questões que não são necessariamente políticas, né? Mas podem ser relações do agir, né? Do agir humano, tal, enfim, do agir no mundo, né? Agora, claro, a política ela está na filosofia desde o começo. A República é um livro político. Então, gente, eu vi que está todo mundo indo embora, vocês vão me deixar sozinha aqui, triste, abandonada. Eu preciso ir lá, professora, a respeito de ler menos e melhor. Você acredita que um texto filosófico tem por essencial ele inteiro ou apenas algumas partes? Acho que ele pode ser resumido em um único capítulo, melhor a partir de um fragmento? Então, a gente tem muita mania de ler fragmentos, realmente. Talvez isso seja um defeito do nosso modo de ler. Claro, um livro, se ele é um livro, ele é uma unidade de pensamento, né? Então, você tem esse completo do pensamento num livro. Mas, por exemplo, até como metodologia de leitura em sala de aula, por exemplo, vocês que vão dar aula no ensino médio, a leitura de trechos, porque não adianta você falar para o aluno da fenomenologia do espírito ler, ele não vai ler. É que nem me jogar numa piscina olímpica, eu morro afogada. É assim, me jogar em qualquer piscina. Você começa a aprender a nadar numa piscina menor, para um dia chegar a nadar na piscina olímpica, ou nunca, né, que nem eu. Mas assim, então o que você faz? Você faz uma espécie que é isso que o método estrutural permite, tá? Você aprende a ler no pequenininho, você treina os seus instrumentos, que vai te permitir andar sozinho depois. E vocês vão também falar assim, então quer dizer que a gente não vai aprender todos os textos? Não. A gente não vai ler todos os autores? Não. Vocês vão ler alguns autores e aprender métodos para ler todos os outros. O que eu acho muito mais interessante do que um curso que fosse só conteúdo, entendem? Um curso que só desse para vocês elementos de conteudistas, então te desse, você sabe de todos os autores, só que se aparecer um autor novo, você não sabe. E aí você precisa correr de volta para a universidade. Não, você tem os instrumentos para ler qualquer autor. Eu, por exemplo, a gente vai falar um pouco disso na sexta-feira. Eu vim de uma escola que é absolutamente estruturalista. Nós não somos, muito pelo contrário, eu vou fazer críticas. Aqui na UNB, se você falar método estrutural para algumas pessoas, elas vão vomitar, tá? Inclusive Costa Leite, acho que ele ia ficar com o cara feio. É uma coisa assim, é uma caixa de ferramentas, é um ferramental. Na minha estrutura de curso, quando eu fiz o meu curso, que é todo pensado em torno de que você lê um trecho, e você lê o trecho como uma espécie de estudo para ler o todo, a gente lia, às vezes, só um autor. Por exemplo, minha aula de ética, eu só li Rousseau e Locke, mais nada. Então, não leu Aristóteles? Não. É só isso, porque o que interessa é aprender a ler. Você está aprendendo a ler em Rousseau, você podia aprender a ler em Locke, em Hobbes, tanto faz o autor. Interessa o método. E eu nunca li Hegel, nunca. No curso, não. Eu vim ler aqui no UNB, nas aulas do Eric. Eu nunca li, eu li Aristóteles, gente, a partir de Tomás de Aquino, péssimo, né? Li um Aristóteles rezando, eu já estava com o rosário na mão. Eu nunca li, porque o professor de grego, de filosofia antiga, que aliás, aquelas agora vão me exibir, que aliás era o Oswaldo Porchat, né? Ele só trabalhava com os céticos, que são uma escola absolutamente periférica do assim, do ponto de vista do manual, né? Assim, você só estudou textos empíricos? Ele não dava mais Aristóteles? Não, ele não falava mais Aristóteles. Mas é legal, Tomás de Aquino também é uma máquina de pensar. Eu estou lendo, inclusive, um livro agora, porque eu estou escrevendo umas coisas sobre a Idade Média, né? Eu não sou medievalista, que é um livro do... esqueci o nome dele. O Etienne, o Etienne Gilson, que chama Filosofia na Idade Média, e ele está tentando falar, argumentar que existe uma filosofia medieval que é separada do cristianismo, porque não existe filosofia e cristianismo como a mesma coisa, porque a filosofia é racional e o cristianismo é baseado na fé. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então ele está tentando fazer exatamente esse corte. Como que na Idade Média, por exemplo, o tomismo, o Tomás de Aquino, que era, na verdade, uma doutrina cristã, evidentemente, era também filosófica, porque ela não era simplesmente baseada no argumento de fé. Então, como que ele era assim, Tomás de Aquino, antes de tudo um aristotélico, né? Então, ele faz essa separação, né? Enfim, claro que também
Você pode pensar que o cristianismo é uma filosofia, mas ele está entendendo ali que são questões diferentes. Sim, eu acho que, por exemplo, se existem autores cuja leitura essa leitura estrutural não se aplica. Eu acho que alguns autores, por exemplo, Adorno, ele é difícil de ler. Eu acho que o Nietzsche é difícil de ler pelo modo estrutural, porque o Nietzsche se vale de metáfora, de retórica, ele faz o espantalho, né, do Sócrates, então dessa tipologia, você tem que entrar um pouco no jogo, né? Enfim, ele utilizou o cristianismo, exatamente, que é o que que o Gilson tenta mostrar, que ele não cristianizou o Aristóteles, né? Porque, embora ele tenha feito as duas coisas um pouco, né? Mas nesse sentido, mas outros autores também, eu acho que o Benjamin é difícil de ler modo estrutural, mas ao mesmo tempo, são autores que dá para a gente, por exemplo, você pegar um texto do Adorno assim a seco, meu Deus, você tem que ir lá, separar o parágrafo, pegar o centro do parágrafo, tentar entender o que esse parágrafo está tentando ligar com outro parágrafo. Muito embora esses autores mais ensaístas, eles causem exatamente um nó nesse nosso método, né? Eles fazem isso de propósito, inclusive, né? O ensaísta, o ensaio, que depois a gente vai entender o que é um texto quando a gente chama um texto de ensaio. Ensaio a gente entende, o cara saiu escrevendo, né? O Manual de Práticas Filosóficas. Então, o Manual de Práticas Filosóficas, que é um livro que é da UNB, ele trabalha um pouco com a teoria da argumentação, na verdade, mas não é um pouco estruturalista, sim, porque uma parte foi escrita pela Cecília, pela professora Maria Cecília, e pelo professor Tedeia, né, professor Gilberto Tedeia, ambos da USP, mas uma parte não. Então, na verdade, nós somos muito híbridos aqui no Departamento de Filosofia, o que eu disse para vocês que é muito bom. Nem todo mundo tem a mesma escola. Agora, como instrumento de leitura, eu garanto para vocês que é muito bom aprender a ler o parágrafo, como que o parágrafo se articula com o outro parágrafo, por que que o argumento não fez um salto, porque às vezes você pega assim, você percebe, ele saiu daqui, chegou aqui e pulou para cá, e isso aqui não é conclusão do que ele falou antes. Isso é um defeito interno no texto, é um problema da verdade do texto. Por exemplo, uma sentença de um juiz, quando você pega um argumento aqui, um argumento aqui, e a conclusão não tem a ver com os argumentos. A verdade é que esse texto produziu, e vale lembrar que um texto de juiz, os textos da Inquisição, produziam o bem e o mal, produzem uma condenação, eles se produzem assim, como um tecido. Claro, eles podem errar, não estou nem dizendo que, né, na verdade, falsidade do texto, mas estou dizendo da própria, vamos dizer assim, da própria seriedade do texto consigo mesmo. Eu quis argumentar de forma tão refinada e tão séria com as próprias limitações da minha argumentação, que a conclusão que eu tiro, ela vem dos argumentos que eu produzi. Percebe? Ela não tenta escamotear que eu não sei muito bem ou que eu não tenho um argumento muito forte para isso. Aí eu pulo por cima desse argumento, eu faço um salto nesse argumento, eu deixo isso para trás. Depois a gente vai ler isso com o Descartes, né? Eu faço de conta que respondi e não respondo, ou respondo outra coisa, me pergunta uma coisa, eu respondo outra. Todos esses problemas, eles são internos à estrutura. E são esses problemas internos à estrutura que a gente vai encontrando no texto quando a gente está escrevendo. E a gente vai também encontrando nos textos, ou não encontrando, porque os clássicos geralmente eles têm esse poder por serem muito bem construídos nesse sentido, nos textos que a gente vai ler. Encontra também, não estou dizendo que não. E quando encontra um problema de estruturação interna, esse problema de estruturação interna pode ser muito interessante, porque ele pode estar ali nesse problema, e pode estar escondido um conceito que o autor não desenvolveu, mas que um outro autor depois percebeu e desenvolveu. Por exemplo, a gente vai ver isso em Kant e Hegel. Kant põe ali a questão, né? Estamos em processo de esclarecimento. Ok, então a razão está na história. Mas como? Ele não explica. Ele diz, estamos em processo de esclarecimento. Se estamos em processo de esclarecimento, não somos completamente esclarecidos. Então a minha racionalidade não é pronta. Então a racionalidade humana, ela está na história. Como ela está na história? Como ela se relaciona com a história? Ele não responde.
E aí isso fica no texto, vocês podem falar, tá, filho, mas como é que isso aqui acontece? Isso vai ser percebido por um outro filósofo que vai exatamente tentar desdobrar esse problema de uma racionalidade que é, ao mesmo tempo, voltada à verdade, a verdade é uma e não é contingente, mas está desdobrado num processo histórico, esse racional que está desdobrado num processo histórico. Então, é uma questão que é interna aos textos, percebem? Sim. Sim. O manual das práticas que vocês vão usar com a Cecília, vocês vão usar com a Cecília, estou falando assim, uma pergunta mesmo. Ele é muito voltado para a escrita filosófica também, né? É um manual de argumentação. Eu faço uma interpretação assim, as duas grandes disciplinas do primeiro ano, IHF e IPF. IPF é como se escreve filosofia, IHF é como se lê. E são os dois movimentos complementares. É ler e escrever. Eu acho lindo quando Heidegger escreve que a questão do ser não foi muito bem elaborada. É, por aí, né? Não foi muito bem elaborada. Mas então, o que o Heidegger faz? Ele vai procurar na tradição exatamente os momentos em que essa falta de elaboração que se mostra exatamente interna ao argumento, ao tecido do texto, mostra como o problema do ser, ele esgarça, vamos dizer assim, essa discursividade. Está fora dessa discursividade. É um pouco que a gente vai ver no finalzinho do nosso curso, quer dizer, mais ou menos, tá? Porque Heidegger, Spinoza, então, a primeira vez que eu fui ler Spinoza, é 8h40, tá? Mas a última resposta. Então, voltando um pouco à questão da leitura estrutural, né? Eu não fazia filosofia, eu fazia artes, e aí eu achava que Spinoza era o máximo, eu peguei o texto de Spinoza para ler e li lá que a substância, Deus é a única substância. Substância, eu tinha feito química no colegial. Substância, para mim, era um negócio de você misturava uma substância com a outra e tinha precipitação ou não, tal, assim. Eu falo, como assim Deus é a única substância? Tem um monte de substância, tem água, assim. Eu não sabia do que estava falando aquele texto. Era exposição à maneira dos geômetras. Eu sabia, porque geometria, para mim, era um negócio que eu fazia lá na faculdade de artes, né? Então, eu não sabia do que ele estava falando. Quando eu entrei na faculdade de. Então, eu li um pouco assim, li umas partes, eu li também muito Agostinho. Agostinho é mais fácil, né? Porque Agostinho não tem essa forma. O Spinoza é muito metodológico. Quando eu fui para o curso de filosofia, eu também nunca li Spinoza no curso de filosofia. Você aprende exatamente como você lê filosoficamente. E aí você sabe que quando você está falando de substância ali, você tem que entender o que significa dentro do texto. Não vai para o dicionário Aurélio, para o Ruais, a substância. Tenta entender o movimento interno do texto, senão você não vai conseguir saber nem do que o texto está falando. Então, eu aprendi muito isso como um instrumento. E aí eu fui ler Spinoza. Spinoza é um autor difícil, mas tem um grupo de leitura de Spinoza. Acontece sexta-feira, né? Alguém sabe aqui? Não, né? Tem um grupo de leitura de Spinoza. Acho que a gente vai falar disso sexta-feira também, dos grupos de estudo. Que são aí voltados a um autor específico, a um tema específico, a uma questão específica, o grupo de filosofia, tem grupo de filosofia política, a gente vai falar tudo isso, grupo de filosofia política, grupo de filosofia da religião, grupo de leitura de textos específicos, tipo Descartes, Spinoza, tem um grupo que acontece sexta-feira, que é um grupo de leitura de Hegel, a ciência da lógica, tem o grupo do professor Alexandre Costa Leite, que chama Lógica no Avião, Lógica no Avião é muito engraçado, que é um grupo que traz pessoas para falar sobre lógica. Na verdade não sai nunca da introdução, porque eu li a introdução 2 vezes, das 2 vezes que eu participei do grupo. Então, mas assim, é isso. Na verdade, você vai ler 1000 vezes a introdução não é a fenomenologia que vocês estão lendo agora, é a ciência da lógica, né? A gente lê a fenomenologia. A gente nunca saiu da introdução. Aí chegaram outras pessoas, a gente voltou para o começo. E ainda assim, cada vez que você lê outra coisa. Foi uma das experiências mais legais de leitura. E era leitura, realmente. A gente chegava lá e ficava lendo assim. Tananã, tananã, tananã. Aqui ele está falando tal coisa. Essa palavra, em alemão, é tal coisa. E aí era isso, dentro do texto, cada vez mais para dentro do texto. A semana passada a gente fez a mesma besteira lá. O pessoal está chegando, gente. Está na outra aula. Tchau. Olha, eu vejo eles chegando.
Gente, então eu vou parar de gravar, tô parando de gravar.